Lucas capítulo 15, verso 11, 12, 13, depois vamos ler, os irmãos acompanham, vamos ler também, 22, 23 e 24, assim diz a palavra do nosso Deus. Lucas, Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículos 11, 12, 13, e depois 22, 23 e 24. Assim diz: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Pai celestial, obrigado, Senhor, mais uma vez pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Meus queridos, nós queremos falar primeiramente aqui sobre o primeiro ato. Você tem o primeiro e o segundo ato. O primeiro ato fala sobre a escolha equivocada. Escolha equivocada. O que significa isso? Significa que nem tudo aquilo que a gente escolhe vai nos fazer bem. A princípio parece ser bom. E aqui Jesus Cristo, ele conta essa parábola, né? Dizendo que a parábola é uma pequena narrativa usando alegorias para transmitir uma lição de vida. E aqui ele mostra, como lição de vida, que nós devemos analisar bem, pensar bem, calcular bem sobre as escolhas que nós fazemos. E aqui a gente percebe o quê? Esse senhor tinha 2 filhos, e desses 2 filhos, um cismou de abandonar tudo para viver a sua vida. Hoje em dia, nós, como pais, quando os filhos querem tomar uma decisão, o que é que a gente faz? Cuidado, pensa bem,
você vai se dar mal, não passa por ali. Como pais, não nos preocupamos sim, mas o que me chama a atenção é que esse pai aqui, ele não impediu que esse seu filho tomasse a decisão. Ele poderia até dizer, quer saber, se você quiser ir embora, você pode até ir, mas eu não vou te dar um tostão da sua herança. Ele poderia fazer isso, porque ele estava respaldado na lei de responsabilidade em relação ao seu filho, mas ele não o fez. Não, pelo contrário, quando o mais moço deles ali disse: pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem, pediu a ele, pegou e repartiu e deu. Não falou nada, não criou nenhum problema, simplesmente está aí o que você está pedindo. Mas eu quero imaginar aqui, irmãos, como ficou o coração daquele pai, porque depois que você cria o filho, e você dá do bom e do melhor, faz o que é possível para ele, e de repente o filho cresce e decide viver a sua vida. Como a gente sabe, tem muitos que hoje está com 12, 13, 14, 15 anos, e quando eu fizer 18 anos eu meto o pé, porque não quer ser orientado, não quer ser aconselhado, não quer saber disso, e tudo que o pai fala, a mãe fala, se torna algo chato, ruim. Não estou afim de ouvir isso. E aí começa a ouvir também alguns conselhos de amigos. Eu lembro, há muitos anos atrás, o meu filho, um dos meus filhos, ele ligou para mim, e eu estava assim na cozinha. Quando ele ligou, eu peguei o telefone e comecei a conversar com ele, e ele falava, né, não pai, porque não sei o quê, porque aí você vai lá, aí você faz isso. Eu deixei ele falar. Quando ele acabou de falar, eu digo: olha só, quem como te ensinou você me tratar assim, você? Você pode ter até 100 anos, você é meu filho, eu sou teu pai. Eu sei que os seus amigos fazem assim, mas você não foi criado assim. Até porque o meu pai mesmo, eu peço bênção a ele, ele manda mensagem no meu WhatsApp: Deus te abençoe. E eu estou com 66 anos, ele não deixou de ser meu pai, eu não deixei de ser filho. A respeitabilidade, ela deve perdurar. E quando eu falei com meu filho, ele, do outro lado do telefone, ele parou, calou, não deu uma palavra. Embora nós devemos tratá-los como cidadãos, mas o respeito não pode faltar. O respeito não pode faltar. E agora, quando eu olho aqui, que esse pai aqui dedicou-se tudo que tinha que fazer, o outro cresce, toma a idade, quero curtir minha vida, mas não quero ir duro, não quero sem dinheiro, eu quero parte da minha herança. E aí o pai faz o quê?
da herança, reparte a fazenda. E a Bíblia nos fala que, e em poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, ou uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Aprendi com a minha mãe e com os mais antigos do que eu, de que o que os olhos não veem, o coração não sente. Isso é verdade. O filho foi para bem distante, porque ele não queria, acredito eu, viver ou aprontar o que tinha desejo perto dos seus pais, porque com certeza aquilo traria angústia, tristeza, e eu sei de que eu estou falando acerca disso. Eu estou falando com conhecimento de causa. Quando você vê o teu filho aprontando o tempo todo, e você se vê meio que impotente, e o interessante é que o teu filho quando mora com você, você não pode chegar e simplesmente mandá-lo embora, botar para fora de casa e dizer: aqui quem manda sou eu, pode pegar suas coisas e sumir daqui. Não pode fazer isso, porque se amanhã ou depois acontecer algum problema e esse filho morrer ou qualquer coisa, vai bater o remorso, a tristeza, e aí vem aquela ideia de que eu fui responsável pelo mal que aconteceu com meu filho, mesmo não sendo. Então ele foi para bem longe, e a Bíblia nos fala que depois que ele gastou todo o dinheiro, vivendo dissolutamente, gastando todo o dinheiro com coisas que não deveria gastar, ele então começou a procurar trabalho. Com os pais dele não era assim. Ele era filho de um senhor rico, um fazendeiro. Com os pais dele não precisava disso. Os pais ali tinham empregados, pessoas que cuidavam da fazenda, da casa, e ele vivia teoricamente bem. Mas quando ele partiu para longe, ele gastou todo o seu dinheiro com coisas que não deveriam ser gastas. Aí ficou sem dinheiro, ficou sem nada, e agora? Foi procurar emprego. É importante observar que esta parábola Jesus contou para o povo judeu. E quando ele foi procurar emprego, o único emprego que ele encontrou foi de apacentar porcos, que era o pior serviço que existia e era vergonha para um judeu. Era trabalho para pessoas que eram escravas, mas o judeu não era para ele ter trabalho, e ele teve que se submeter a isso. Por quê? Escolha equivocada, escolha errada, escolha sem pensar, sem analisar, sem pesar o que poderia acontecer após esse tipo de escolha. E quando ele estava ali trabalhando vergonhosamente, dando ali comida para o porco, lavagem para o porco, a Bíblia nos fala aqui mesmo
que ele teve desejo de comer aquela mesma comida que o povo estava comendo. Estava com fome. Ele teve desejo, mas ele não comeu. Ele teve desejo, e quando ele olhou para aquela situação, daqueles porcos ali comendo, ele cuidando, ele tratando, e de repente, ele com fome teve desejo, veio o que? O arrependimento. Na casa de meu pai tem tanto pão e eu aqui passando necessidade. As pessoas, elas não são proibidas de tomarem decisões equivocadas, desde que, ao se deparar com uma determinada situação devido à decisão que tomou, ela tenha o sentimento de se arrepender. Porque quando se arrepende, o Pai aceita. A Bíblia nos fala, em Provérbios capítulo 28, verso 13, que aquele que se confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que se arrepende, confessa e deixa. Ou seja, ele não apenas se arrependeu, mas ele voltou. Eu pequei contra o céu e contra meu pai, eu vou voltar. Queridos, Deus está sempre com os braços abertos. E a Bíblia nos fala que quando ele volta, o pai já estava o aguardando. O pai o avistou de longe. O que é isso? Não o perdeu de vista. Não perdeu de vista. Ele estava aguardando esse momento do retorno. Ele estava aguardando esse momento de reaver o seu filho, de novamente poder estar com ele, abraçá-lo. Ai, irmãos, se nós tivéssemos entendimento do amor de Deus, quando ele volta, a Bíblia nos fala que quando o filho diz, olha, meu filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado de seu filho. Ou seja, a atitude que eu tomei foi uma atitude que eu mereço uma punição. Ou seja, se eu não sou teu filho, se eu não mereço ser chamado teu filho, é o seguinte, eu também não mereço nada da herança. Ou seja, tudo que eu tinha, você já me deu, eu já gastei, eu não mereço. Que coisa mais interessante que isso? Porque quando ele tomou a decisão, aparentemente era uma pessoa soberba, mas depois do ocorrido, volta uma pessoa humilde e reconhecendo a paternidade. Não tem coisa melhor. E quando ele diz isso, a Bíblia nos fala que, eu quero chamar agora o segundo ato, o retorno, alegria, que diz a Bíblia, mas o pai disse aos seus servos, entenda bem, o pai, a atitude do pai, não foi nem conversar, mas você
eu te avisei, não é assim que a gente faz? Eu te avisei, seu rebelde, tu ia quebrar a cara, agora está aí, te vira. Não, o pai aqui, ele tomou uma atitude de pai que ama, pai que cuida, pai que preserva, pai que não perdeu a esperança de reaver o seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Veja bem, não é trazer uma roupa, a melhor roupa, a melhor aqui podemos dizer a mais cara, a mais fina, uma roupa que tenha uma boa representatividade em relação ao quê? Ao arrependimento, ou seja, o retorno do meu filho. Não pode ser uma roupa qualquer. Melhor roupa, e vestiu-lhe, e pôde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. Imagine como aquele filho voltou, todo sujo, de repente todo lameado, descalço talvez, sem nada. E o pai então olha aquele filho: vou mudar a tua história, tira essa roupa suja, arrume ele. Gente, isso aqui significa o amor de Deus. Eu acredito até, não está escrito, que no retorno dele para casa, se alguém o conhecia, alguém teria zombado dele: quem foi você, hein? Tinha tudo, hein? Mas ele voltou. Então o pai simplesmente olha para ele e diz: bote uma roupa nova, bota uma aliança, um anel no dedo e uma sandália nos teus pés. Vamos fazer uma festa. Mas que como fazer essa festa? Trazei o bezerro cevado e o matai-o, e comamos e alegramo-nos. A Bíblia nos fala, aqui mesmo em Lucas, capítulo 15, versículo 10, que assim há alegria na presença dos anjos do Senhor do céu por um pecador que se arrepende. Os céus, os anjos, não se alegram porque alguém ganhou um carro novo, alguém ganhou um emprego novo, alguém ganhou uma casa nova, alguém foi curar de um câncer. Não é isso, porque mais importante para o céu, mais importante para Deus, mais importante para Jesus Cristo, de que um carro, de que uma casa, de que um emprego, de que uma cura física, mais importante que é isso, é a nossa alma ser curada. Glória a Deus. E essa alma estava perdida, e a Bíblia nos fala aqui, que vamos fazer uma festa. Esse retorno do meu filho é passivo de alegria, de prazer, é satisfação, é muita coisa. Tudo isso eu aprendo muito, porque a Bíblia nos fala, porque este meu filho, preste atenção, anteriormente não sou digno de chamar o teu filho, mas ele fala: este meu filho,
estava morto e reviveu. Morto aqui é morto espiritualmente, e reviveu, ou seja, teve a alma restaurada, revigorada, reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Pois é, meus queridos, esse aqui chama-se Deus. Jesus conta essa parábola, como eu disse para os irmãos, ele conta uma pequena narrativa que usa alegorias, né? Com parábola, alegoria, para transmitir uma lição de moral, mostrando para aqueles judeus que carecia que eles se arrependessem, porque a prioridade, a princípio, era a salvação deles, mas para isso precisava se arrepender, mas mostrando também que Deus estava com as mãos estendidas para recebê-los de volta. Deus é assim. O mundo pode até abandonar, mas Deus não o faz. A família terrena pode até dispensar, mas a família celestial não. Por isso, antes de nós tecermos alguma crítica condenatória em relação a alguém, devemos pensar numa coisa: a porta da graça continua aberta. A paciência de Deus pode ter limite, mas o amor não tem limite. E se esse amor do Senhor estiver na minha vida, aí sim eu posso falar que sou uma pessoa diferente. Mas aqui é uma visão de amor, uma visão de vida, uma visão de esperança, uma visão de quem está sempre aguardando o retorno daquele que simplesmente, por tomar uma decisão equivocada, sai do caminho, mas quando retorna, é bem recebido, muito bem recebido, e com festa, com alegria. Às vezes eu olho para a igreja e fico preocupado, porque quando alguém sai de uma igreja, alguma coisa ou aborreceu, e a pessoa se entristece. Pode ser um membro, pode ser sentado na nave da igreja, pode ser um obreiro, pode ser um pastor. As pessoas simplesmente desprezam. Caiu, já era, deixa para lá. Deus não é assim. Deus não fala já era, como está Isaías 65 hoje. Quando você pega uma fruta, está toda esmagada, não joga fora, que ainda tem caldo nela, ainda tem suco nela, não está de toda seca, ainda tem algo ali para ser aproveitado. Então nós vivemos um momento em que pessoas vão e voltam, chegam e saem, mas a porta da graça continua aberta, e não cabe nenhum de nós julgar quem quer que seja, porque Deus não está julgando. Como diz a palavra de Deus, Lucas capítulo 9, verso 51 e 56, em que o Senhor Jesus Cristo, Ele chama os seus discípulos e os envia a Samaria, para que fosse
preparado para ele uma pousada que ele ia, a ideia era pernoitar em Samaria para depois ir para Jerusalém. Os seus discípulos foram até lá, entraram, mas quando chegaram lá, a Bíblia nos fala, isso está, inclusive pode conferir o endereço, Lucas 9, 51 a 56. A Bíblia nos fala que os samaritanos não aceitaram, não concordaram. Eles então voltaram até Jesus. Ao invés de chegar até Jesus e perguntar: mestre, tu mandou nós irmos até lá, nós falamos, argumentamos, explicamos a motivação, porque era preparar uma pousada, ia passar por aqui para dormir, para depois... Falamos tudo como o Senhor mandou, mas eles disseram que não aceitaram não. Será por quê, mestre? Será que falamos alguma coisa que não deveria falar? Será que falamos além daquilo que tu mandou que falássemos? Eles poderiam chegar assim, poderia chegar para te perguntar, não, fizeram a pior escolha possível. Quando voltaram para Jesus, disseram: Senhor, quer que façamos como Elias, que mandemos descer fogo do céu para que consuma a todos? Ué, como assim? Pois é, aí Jesus fala o quê? Vós não sabeis de que espírito sois. Eu não vim para destruir o homem, mas eu vim para salvar o homem. Eu não vim para destruir o homem, mas eu vim para salvar. Não vai meter fogo nada, não vai queimar nada, não vão destruir nada. Ou seja, quando ele fala, vós não sabeis de que espírito sois, só pode ser um espírito ruim, né, para querer destruir. Porque quem tem o Espírito de Deus pensa diferente. Que a gente possa a cada dia crescer na graça e no conhecimento, para a glória do nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém?